Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa aula de confiabilidade. A aula passada nós fizemos a introdução à disciplina. Hoje a gente vai discutir um pouquinho alguns termos. O primeiro termo que eu queria discutir com vocês é qualidade. Algumas pessoas confundem qualidade com confiabilidade. Embora eles estejam interrelacionados, eles não são sinônimos. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você compra dois equipamentos diferentes para fazer leitura de temperatura de fios. Um deles você funciona normalmente aqui na cidade no dia a dia. O outro você leva para fazer o mesmo serviço dentro da mina, onde ele vai enfrentar temperaturas maiores, umidade maior, maior poeira. Naturalmente, este segundo ele vai ter uma probabilidade de dar problema maior, embora a qualidade dos dois seja igual. São dois produtos iguais, que têm a mesma qualidade, mas a confiabilidade é diferente por questões ambientais. O segundo item que eu queria discutir com vocês é disponibilidade. Digamos que eu tenho uma frota de 100 caminhões. Desses 100 caminhões, 8 estão em manutenção. Em média, eu tenho 8 em manutenção por unidade de tempo. Porque vai ter dia que eu tenho 10, vai ter dia que eu tenho 5. Então, vamos dizer que na média são 8 em manutenção. Isso me dá uma disponibilidade física média de 92%. A mantenabilidade é a facilidade com que você faz a manutenção em um equipamento. Deixa eu comparar dois veículos do mesmo fabricante. Se você comparar a Bandeirante com a Hilux. A Bandeirante é toda grandona, né? Aquele motor ocupa um espaço enorme lá na frente. Então, a manutenção nele tende a ser mais fácil. Até mesmo porque, além de ter mais espaço para fazer tudo, você tem menos componentes. Então, a mantenabilidade dele é menor, é melhor. A Hilux, ela, para ter mais espaço, né, para as pessoas lá atrás, sem o carro ficar excessivamente grande, ele tem menos espaço para o motor. Então, as peças são montadas mais perto umas das outras e você tem muito mais componentes para fazer manutenção. Então, a mantenabilidade dela, teoricamente, por esse aspecto, ela é pior. Isso naturalmente se transmite, se acaba aparecendo insegurança também, né? Enquanto a Hilux ela é feita para, em um caso de batida, ela amassar e diminuir o impacto nos passageiros, a Bandeirante não, ela é dura e ela vai ela vai transmitir toda a batida para quem está lá em cima. Então a segurança ele é um aspecto importante do equipamento. Mas nesse sentido que a gente vai falar aqui, é muito mais em relação à manutenção. Digamos que vamos falar de um parque de diversões, que é mais fácil você visualizar isso aí. Você imagina que alguns brinquedos, depende do tipo de problema que ele der, além de deixar o equipamento indisponível, ele pode colocar em risco a vida de quem está operando. Então, a questão segurança é um indicador importante. Além disso, nós temos a confiança, que já é um indicador um pouco mais subjetivo e ele trata de como o equipamento é visto pela área que utiliza. As, algumas medidas de confiabilidade que a gente vai trabalhar aqui, tempo até falha, função de confiabilidade, função de risco e tempo médio até falha. Além também a gente vai falar do tempo médio para reparo. Vamos falar um pouquinho aqui de dois indicadores principais. MTTF, se você vê alguém falando, é o tempo médio entre falhas. Vamos dizer que no espaço de 1000 horas de uso, o equipamento deu problema às 214 horas e às 723 horas. Então eu tive duas falhas ao longo de 1000 horas. Então, em média, o meu equipamento ele funcionou 500 horas até falhar. Então, o tempo médio entre falha é isso. Essa é a quantidade de horas que o equipamento funcionou até que houvesse uma falha. O MTTR é o tempo médio para a conclusão do reparo. Se o equipamento falhou, se na primeira falha foram 8 horas para fazer o reparo, na segunda foram 20, então nós temos um tempo total de 28 horas dividido por 2, o tempo médio para reparo, né, MTTR, foram 14 horas.
São algumas coisas que a gente vai ver ao longo do curso que eu já estou introduzindo aqui para vocês. O próximo item que a gente vai discutir é o tempo até falha. Eu vou trazer no nível mediano aqui para vocês. Se for interesse da turma se aprofundar mais, nós podemos complementar e trazer mais itens ao longo do curso. Se vocês preferem ver uma abordagem mais superficial e quem for trabalhar com isso poder se aprofundar depois, que eu já tenho a base, vai ser uma coisa que a gente pode fazer. O tempo entre falha, né? Ele tem a variável aqui, né? Que o tempo até a falha é um t e é uma variável aleatória. Não sei vocês, a gente estuda essas variáveis estatísticas aleatórias em processos estocásticos. Bem, o tempo t, né, o tempo atual, é a variável dentro da minha função x, ok? Se meu equipamento estiver funcional, a minha função x de t, ela tem o resultado 1. Se ele não estiver operacional, o x de t é 0. É importante que a gente define isso aqui porque a gente tem as nossas funções aqui. Para você pensar a nossa função de t aqui, né, que é a probabilidade de falha, para um tempo t menor do que o tempo até falha, a probabilidade é dada pela integral. Avançando aqui, funciona mais ou menos assim. Se o equipamento falhou aqui, até aqui o meu objeto ele é 1. Daqui até que eu repare, ele é 0. A partir do momento que eu reparo novamente, ele volta a ser 1. E aí, se você lembra, né, a integral ela vai ser justamente isso. É por isso que você fala que se você tem um equipamento com disponibilidade de 80%, é porque durante 20% do tempo o equipamento ficou indisponível. Ok? Todas essas funções aqui, inclusive o fato dele operacional ser 1 e não operacional ser 0, ele nos dá esses valores de disponibilidade, de confiabilidade, tudo isso entre 0 e 1, que são funções probabilísticas entre 0 e 1. A partir de você fazer isso para vários elementos de um grupo populacional, que pode ser uma frota de caminhões, que eu gosto de dar esse exemplo, pode ser, por exemplo, um grupo de equipamentos de medição, se você tiver equipamentos de medição de alguma coisa, equipamento de medição de vibração, de temperatura, por aí vai. Você vai aplicar isso aqui para todos os equipamentos para chegar nos valores. Felizmente, para quem trabalha na área, hoje nós já temos ferramentas que você alimenta os dados e ele faz esse cálculo todo para vocês. Mas você tem que saber interpretá-los. E para isso é importante que você tenha noção da onde vem isso. Ok? A função confiabilidade, que a gente chama de R de T, que ela está aqui para vocês, ela é definida como NS quando o meu equipamento ele está, né? Os equipamentos que estão em funcionamento, ou seja, as unidades que sobreviveram. NF são as unidades que falharam. Então, minha função de confiabilidade ela é as unidades que sobreviveram dividido pelo total. Digamos que aqui você já começa a pensar, quando você fala em sobrevivência, muitas vezes a gente aplica para equipamentos que não são manutenidos, são uma lâmpada. Queimou a lâmpada, você só joga fora e bota outra. Então, para você saber a taxa de sobrevivência, né? Vamos dizer que eu comprei 100 lâmpadas, que a vida útil dela esperada era de 10.000 horas. Dessas 100 lâmpadas, 73 continuaram funcionando quando completaram 10.000 horas. Então, naturalmente, o meu R de T vai ser 73 sobre 100, que dá 0,73. Mais uma vez, você vê aqui que nossas funções são de 0 a 1. A função de risco, a ideia é justamente essa. A partir dos dados que você obteve antes, você vai avaliar qual é a probabilidade do seu equipamento ter uma falha durante o período T. Isso é importante quando você está dimensionando. Por exemplo, você precisa ter constantemente, vamos dizer,
50 caminhões para executar um determinado serviço. A partir desses dados aí, você vai dimensionar, olha, para me ter 50 caminhões, eu tenho que ter 6 em manutenção preventiva, 4 em manutenção corretiva. Então você já sabe que tem que ter pelo menos uma frota de 60 caminhões. E você também, com isso aqui, você vai calcular qual é o risco de um equipamento falhar. Digamos que, por exemplo, você tem a sua frota de 60 caminhões, tem 50 rodando nesse instante. E pelos valores que você tem medido, você sabe qual é o risco do equipamento falhar. Vamos dizer que a manutenção é a cada 3 meses. Normalmente, a probabilidade de falha, logo após a manutenção, é mais baixa. Quando você está chegando próximo à próxima janela de manutenção, a probabilidade dele dar problema é maior. Então, a partir desses dados que você tem, você consegue inclusive calcular o risco. Você vai mandar um caminhão para fazer uma entrega a 2.000 km. Você não vai colocar um caminhão que falta um mês para fazer manutenção. Você vai preferir colocar um caminhão que fez manutenção há menos tempo, porque o risco dele dar problema é menor. Ok? Que foi basicamente o que eu falei, né? Você, a partir com esses dados aqui, você aplica na equação e você vê no período de X horas, a probabilidade de falhar é diferente de um tempo de 40 horas, por exemplo. Essa daqui é a famosa curva da banheira. Ela exemplifica as funções de risco. Nós temos produtos que têm tipicamente 3 tipos de função de risco. Uma função de risco decrescente, quando ela decresce ao longo do tempo. Isso acontece muito em programa de computador. Geralmente, os programas de computador, a maioria dos problemas, eles dão logo no início. E aí você vai lançando as correções, né? E com o passar do tempo, a probabilidade de dar problema, de travar, tipicamente, é menor. Então, é um típico caso de produto que tem uma função de risco decrescente. Existem produtos que o risco ele é constante. Principalmente ferramentas mecânicas, é comum que isso aconteça. E tem alguns produtos que o risco é crescente. Quanto mais vai passando o tempo, maior é a probabilidade de falha. E para produtos típicos, principalmente produtos compostos por muitos componentes, nós temos a chamada curva da banheira. O que acontece? Você acabou de criar um produto, e aí, na primeira parte da vida dele, a probabilidade da falha é maior. É por isso que quando os fabricantes vão lançar produtos, geralmente eles testam durante um bom período de tempo antes de colocar no mercado, para que a maioria dos problemas aconteça nessa etapa de teste e seja corrigido. Dificilmente você vai conseguir lançar um produto aqui, mas você vai tentar lançar ele o mais perto daquilo possível. Você ainda vai ter, após o lançamento de produtos, uma certa quantidade de falhas indesejadas de mortalidade infantil. E quando ele chega ao final da vida útil, né, começa a ser mais difícil de obter peça, as peças começam a dar problema com mais frequência. Aí você tem o outro lado. Como isso aqui parece uma banheira, a gente chama isso aqui de curva da banheira. Com isso a gente finaliza essa parte 2 da introdução ao assunto. Aqui é o livro que a gente está usando, tá? O Ribeiro e Floriato. Esse é o livro que a gente vai usar como base para essa disciplina. Até a próxima aula.